Pacundê apresenta Paranautas Podcast. Fala, nação paranista, como é que todos estão? Beleza? Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos escuta. Você deve estar reparando que faz um bom tempo que a gente não conversa, né? Que nós tivemos aí a honra de fazer 48 episódios do Paranautas Podcast aí entre 2021 e 2022. As coisas não saíram como planejado, principalmente quanto em relação ao clube, mas a gente, assim como o Paraná está ressurgindo, a gente está voltando com esse projeto aí. Algumas modificações, algumas novidades. E a gente vai começar hoje do começo, que é o que acho que é a melhor coisa que a gente pode estar fazendo neste recomeço do Paranautas Podcast. Antes de mais nada, de pedir para toda a nação paranista seguir @Paranautas em todas as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Acessar o nosso portal, paranautas.com. Acessar o nosso fórum. Não esquecer que dia 3 de agosto teremos o FPI 2024, o FPI do acesso, finalmente. Acho que o clima vai estar positivo para todos nós. E vem mais coisa boa por aí. Recomendo aí que a galera que joga futebol prepare seus times e outras coisas mais. Galera que curte pênalti, gol a gol, fiquem atentos nas nossas redes sociais que a gente vai ter novidades em breve. Pois bem, meus amigos, antes de iniciar eu vou falar os nomes das pessoas que começaram a bagaça toda. Falar o nome de verdade e o nome que a gente se importa. O Wilson Caiel Jr., o Papaná e Fábio Verlang, o Schumacher. São nada mais nada menos que uns dos fundadores da Paranautas.com. Vou começar hoje pelo Schumacher aí, quiser se apresentar e comece. Maravilha. Bom, meu nome é Fábio Verlang, mas vulgarmente conhecido como Schumacher, né? Como todo mundo me conhece, é o que está escrito aqui na camiseta, né? E de uma época em que realmente existia o tal do nickname, né? Então, numa época que na internet ninguém se apresentava com o próprio nome, né? Você sempre tinha que ter um nickname, como ele vai se apresentar depois como Papanai, né? Eu era o Schumacher, e junto com ele sou um dos fundadores da Paranautas, sou advogado de profissão, paranista desde a fundação do Paraná. Antes eu torcia já para o Pinheiros, e estou extremamente agradecido e orgulhoso de estar aqui, ter sido convidado para esse podcast e feliz em ver que uma coisa que nós começamos, né, há tanto tempo atrás está de pé até hoje, apesar dos pesares, né, tudo que aconteceu com o Paraná. O Paranautas está de pé, como o Paraná Clube está de pé, e esse ressurgimento realmente não é só do podcast, é do Paraná Clube, e acho, tudo a ver, né? Falar realmente do começo da Paranautas nesse recomeço. E você, Papaná, o que diz pra nós? Bom, vamos lá. Como você falou no começo, eu sou o Wilson Caiel Jr., mas conhecido como Papaná na família, nos amigos, na Paranautas, né? E eu queria dizer primeiro para você, Alan, te agradecer demais pelo convite aí, dizer que a Paranauta, como o Schumacher falou, tá de pé. Eu acho que vocês da nova geração, todos vocês, têm muita importância na Paranauta ainda estar aqui viva hoje, tá? A gente começou, mas vocês continuam ela, então eu queria agradecer demais de coração a vocês dois. A vocês dois não, a todos vocês que participam aí, vocês dois que estão aqui representando essa nova geração. Eu tô muito orgulhoso de dizer o seguinte, o Paraná, ele tá ressurgindo, eu acredito muito nesse nosso ressurgimento, mas a gente vai falar um pouquinho da Paranauta. Eu tô à disposição de vocês aí pro que vocês quiserem lá do começo, que eu lembrar, né? Porque que nem eu falei pra vocês brincando, eu não lembro muito das coisas, faz tanto tempo, né? Mas a gente tá à disposição de vocês, de todos os paranistas aí, tá bom? Fechando a tua apresentação, que é uma deselegância, não me apresentei. Pra quem não me conhece, sou o Felipe Rosa, o Rosa. E principalmente, senão vou levar uma bronca depois, o Alan Albino, nosso presidente atual. Capaz. Fala, presida. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem tá nos ouvindo, assistindo nesse momento. Nós que agradecemos, né? Se não fosse vocês, dois loucos lá no passado, nem ter os loucos de agora, no futuro. E mais outros loucos que estão vindo por aí. Mas é isso, 26 anos, não são 26 dias, como dizem, né? Trabalhamos bastante nesses anos e estamos aí. Vamos conversar agora como surgiu tudo isso. Saber aí como é que foi toda essa história para chegar até onde nós estamos aqui hoje. A gente sabe já que muita coisa, das primeiras a fazer transmissão pela internet, foi a Paranautas, tem até documentado também em jornal.
E é isso. Vamos que vamos. Hoje é vocês as estrelas aqui. São vocês. E como diz aquela faixa da Fúria, loucos somos nós, né? Exatamente. Somos nós. Com certeza. Só tem maluco aqui, né? Mas enfim. Acho que vocês foram dois os que estavam lá no começo. São 26 anos, já estamos mais perto de 27 do que de 25, né? Então, como é que vocês se conheceram? Como que surgiu a ideia de começar a Paranautas? Em 98, eu tinha meus 5 anos, cara. Então, realmente não lembro de nada. Então, acho que é com vocês aí, lembrar um pouco daquela época. Vai lá, Schumacher, você tem memória melhor que eu, fica à vontade. Não, vamos falando Vamos junto, falando. né? Eu vou começar e você vai complementando. Acho que isso foi sempre muito legal da Paranautas, né? Ela foi fundada por 2 pessoas, né? E não por uma, né? A Paranautas não foi fundada por mim, foi por nós 2, né? E antes da Paranautas, é isso que a gente estava até tentando fazer um esforço de memória hoje, né? De como é que era antes, né? Da Paranautas. Nós pegamos, até pela nossa idade já jurássica aqui, né? Nós pegamos toda a transformação analógica para o digital, né? Então nós pegamos o começo da internet mesmo, né? Então a internet ela começou a ser popularizada em Curitiba aqui em 95, 96, né? E aí o que existia muito, né? Eram os canais de IRC e IRC, o MIRC, né? Que era um programinha, que eram chats, assim, que você entrava e essas mailing lists, as listas de discussão, onde você cadastrava o seu e-mail para poder conversar com outras pessoas, e ali começou a surgir mailing lists de todos os assuntos que você imaginar, e tinha então a do Paraná Clube, que era de responsabilidade do Fernando Moraes, que eu já comentei, ele é o precursor de tudo, porque ele é o autor, o webmaster do primeiro site do Paraná Clube, não oficial, né? O Paraná Clube, até os clubes, o próprio Paraná, seja o Atlético, coisa e tal, terem um website oficial, isso demorou alguns anos, né? Isso literalmente foi anos 2000 pra frente, né? Exato. Porque no final dos anos 90 não estava solidificado ainda. Exatamente. Então, o Fernando Moraes, como ele era programador, trabalhava na Celepar, ele foi lá e fez um site e tinha essa lista de discussão. E aí ali, então, a gente entrou, eu lembro que quando eu entrei tinha 125 pessoas nessa lista, e isso foi sempre aumentando, né, e isso então, 96, 97, e ali tava outras pessoas, tava o Papaná, outras pessoas que a gente ia trocando ideia, e ali surgiu então, que até era uma discussão que eu estava tendo com o Papaná hoje de tarde, né, o que veio antes, né? O ovo ou a galinha, né? Na verdade, o que veio antes, a Paranautas ou o FPI, né, que não tinha o nome, mas eu não tenho certeza, mas eu imagino que, pelo que eu me recordo, o primeiro encontro que nós fizemos na churrascaria Recanto Gaúcho, ali no caminho para o Pinheirão, foi anterior à criação da Paranautas. Por quê? Porque existia essa mailing list e um dia a gente falou, por que a gente não se encontra um dia? Porque ficava todo mundo ali na mailing list com nicknames, ninguém sabia quem que era, a gente ia no jogo, mas não se encontrava. Ele falou, não, vamos fazer então um encontro, e daí por isso que era encontro da família paranista na internet, né? E daí teve esse primeiro encontro, eu acho que os 3 primeiros FPIs acabaram sendo lá, e aí eu conheci o Papaná, depois tem uma outra historinha, né, de como eu conheci, mas eu acabei conhecendo ele vai deixar ele contar então, porque tem uma historinha engraçada, e aí ali que a gente então se conheceu e decidiu fundar a Paranautas no começo, ali em fevereiro de 98. Mas fala então como é que a gente se conheceu aí. O nosso primeiro encontro foi engraçado, né, porque a gente tava naquela lista de discussão ali, falando e tal. E aí eu não sei, o Schumacher olhou pra mim e falou assim, depois vamos se encontrar pra gente conversar sobre a criação da Paranautas. Aí o Schumacher soltou uma que ele era atleticano. Aí eu falei, bom, então eu não quero mais falar com você, né? Parou aqui o assunto. Tava trolando. Que é a atitude correta. E tinha o ICQ, lembra? Tinha o ICQ. Ele falava pelo ICQ que era o... Aí eu falei, não. E de repente ele falou, não, ele tava me testando pra ver se eu também não tava querendo aplicar alguma coisa nele, né? Eu falei, não gostei da brincadeira e tal, meio que eu não quis mais saber. Daí ele falou, não, tô brincando, eu que tava testando você e nós fomos nessa, aí perdemos meio que a confiança ali, né, Schumacher? Eu falei, então eu só vou me encontrar com você, não vai ser mais lá em casa, não, porque nós tínhamos pensado em ser lá em casa. Eu falei, vai ser lá na vila, porque lá na vila eu me sinto seguro. Eu não ia, né? Aí de repente veio aquele cara de 2,80 m de altura, né? O baixinho falando. Discreto, isso que eu ia falar, né? O Schumacher, eu sou baixinho, né? Eu brinco perto dele, eu sou pequeno. Aí veio aquele cara, eu tava na loja do Paraná, que tinha ali ainda na época, aquela loja na Vila Capanema ali, que vendia, né, os produtos como hoje tem na Kenji, na Vila não tem mais. Aí ali a gente se conheceu,
Eu lembro do primeiro abraço, a gente se abraçou lá, e ali surgiu tudo. Aí fomos pra minha casa, e na minha casa foi, eu diria assim, na Paranautas da minha casa, no computador lá da minha casa, que a gente começou a fazer lá o site e desenvolver todo o início oficial da Paranauta, para que no jogo contra o Atlético Mineiro, em 12 de março de 98, eu fiz esforço pra lembrar dessa data, gente. A gente pudesse, eu me lembro de eu pulando a Vila Capanema, entrando no gramado, estendendo a faixa perto do muro lá do outro lado e falando, agora definitivamente a gente tá dentro dos estádios. E até hoje, né, vocês continuam trazendo ela pra dentro dos Nós estádios. postamos até o vídeo, né? A gente fez uma garimpagem aí na internet e conseguimos achar registro disso. Então, Okay, Uau! foi até postado nas nossas... Tá no feed. No TBT, no feed, no Instagram, tá lá. Depois, vamos até acho que colocar na descrição depois aí o link. Mas a gente falou, não, vamos... Se esse jogo aconteceu, vamos procurar imagens e vamos torcer que a câmera tenha captado. Ficou na reta. E captou, realmente... Lá direito, o cantinho, Lá lá direito. atrás. Começou o site da tua casa, tal, e o nome. Boa pergunta. Foi fácil. Paraná, Foi meio lógico. Veio natural, internauta, porque sempre usou muito a palavra Paraná, internauta, paranautas, né? Então acho que isso foi bem... Foi bem natural. Bem natural, assim. Não teve... A gente nunca pensou em outra opção. Não, acho que nem teve. Sempre foi paranautas. A primeira ideia foi a melhor ideia. Exato. E vai eternizar, com certeza. E daí posso só... Sim. Desculpa interromper. Sobre o Paranautas, né? A gente sempre colocou no começo, né? Como vocês veem aqui na primeira camisa, o arroba, né? No A do Paraná, né? E isso já gerou duas situações, engraçadas, né? A primeira versão dessa camisa, o cara da Oceano Esportes lá que fez, desculpa, o merchan aqui já, né? Depois vocês cortam. Bem lembrado. Vai embora. Ele botou um A a mais aqui, né? Então, tava escrito Paranauatas, né? Ele não considerou o arroba como um A. Isso aí. Não, ele botou... Mas foi mais ou menos isso. Ele errou totalmente, assim, na hora ali, né? E assim, a gente tinha uma imagem, isso que foi feito não no Photoshop, mas tinha realmente algum arquivo de imagem, assim, que a gente passou e tava certo. Então, o cara errou na hora. Esse arquivo, fizemos... Maravilha. Tem também. Arqueologia digital aí, cara. E aí, na hora... E o engraçado é assim, a gente marcou um FPI pra entregar as camisas lá no Recanto Gaúcho. No Recanto Gaúcho, eu lembro do dia, certo? E a gente entregou, e ninguém percebeu. Tiramos foto, jantamos, normal. Fomos pra casa. Daí, no dia seguinte, todo mundo aí, cara, tem um A mais aqui, não sei o quê. Daí tivemos que devolver as camisas, né, e fazer as novas. Se tivesse guardado uma daquelas, seria um item raro hoje, né? Então, essa é uma situação, né? As primeiras vieram com o nome errado, né? Foram refeitas. E teve um jogo que a gente foi em Tubarão. Jogo de Tubarão também Copa... foi legal. O que era? Não, Copa Sul. Eu acho que era Copa Sul ou Copa do Brasil. Eu lembro do cara da rádio lá, assim, o cara da rádio chegou pra entrevistar nós, né? Olá, aqui a torcida do Paraná como chegou, vamos lá, o pessoal da Paraná, @utas. Ele foi literal. Ele leu a faixa. Foi literal. Paraná, @utas. E a gente começou a rir, daí não conseguia nem falar na entrevista. Aí desmontou, né? Paraná, @utas. Preparado pra dar aquela entrevista de jogo agressiva, chegou lá, o cara desmontou a gente. Paraná, @utas foi demais. E a faixa tem mais duas situações, assim, que eu lembro bem. A primeira foi quando a gente... 3, na verdade. Uma foi fazer a faixa, né? Eu lembro que nós dois, assim, não tinha experiência, né? Então, eu lembro que eu fui ali na André de Barros, aquelas lojas de tecidos, né? Compramos o tecido, fizemos uma vaquinha lá com quem tava. Aí levei numa costureira e daí eu não sei quem que achou o pintor, porque ela era muito bonita. E só um parênteses, na vaquinha... Você que achou o pintor, que era o cara na vaquinha era assim, ó, R$10, eu lembro do valor, era R$10. Aí R$10 era R$10,02, R$10,03 para identificar o depósito de cada um. Porque antigamente era tão difícil identificar que nós identificávamos pelos centavos cada um que depositou. Quem pagou. Exato. Até hoje tem, às vezes eles mandam com alguns centavos para dizer. Lá você pagava um por um. Só que hoje é Pix, né? Antigamente era o DOC. Demorava 2 dias pra cair. Você depositava em dinheiro, que hoje quase não existe mais, né? Mas na época a gente usava bastante dinheiro também. Você ia em dinheiro no banco, realmente. Pedia um centavo pra falar. O centavo identificava você que depositou 10. Se bem que na época acho que devia ser mais fácil achar a famigerada moeda de um centavo, né? Sim, pra completar certinho ali, né? Essa vale mais que um centavo. Hoje em dia, com certeza. A nota de R$1 vale bastante agora. Deixa eu só observar sobre a camisa aqui. Hoje em dia, eu sou fascinado por essa camisa, porque hoje em dia isso aqui seria cult, cara.
Pô, o pessoal reclama do design dos anos 90, eu acho espetacular. Pra mim, tem a gente, ó, fica aqui, fala ao vivo pro presídio, a gente tem que fazer uma releitura. Não, e vocês viram que ela tem um estranha. detalhe que é invertida as cores? Exatamente. O azul e vermelho, inclusive o símbolo é invertido. Então tinha todo um... Toda uma estética. O invertido é por querer, não foi erro não, tá? Exato, isso foi... Não Tanto é foi que a que nem nossa a faixa- Lecoque. É porque como a gente queria nossa botar faixa, a aqui galera fala que é invertida. Que a nossa é Que é vermelha. um Isso eu erro, fiz. que é um erro. Não, é de propósito. É de É de propósito, propósito. foi pra É diferenciar. o nosso padrão. Exatamente. Né? E aí, sobre a faixa, só pra finalizar aquilo que os dois assuntos que eu queria falar. Quando a gente colocou a faixa a primeira vez, e não só a primeira vez, bem no começo, houve uma certa indisposição com as demais torcidas na época, que não era só a Fúria, né? Existiam outras, né? Eram Porque outros era uma tempos. faixa nova, com uma presença e ninguém sabia o que era. Ué, quem são vocês? Que faixa é essa? Da onde vocês vieram, né? Qual é daquele Então, cara grande colocando ali? Eles não Então- entendem que a Paranautas, na verdade, é pra agregar todos esses grupos. Isso, Então, a isso gente vai falar sobre isso. Dividido. Isso aconteceu, depois o Papaná pode falar um pouco mais, né? A gente tem bastante história sobre os momentos que a gente nunca teve nada contra as outras torcidas, pelo contrário, né? Nós somos e fomos das outras torcidas também, né? Mas houve um problema de ocupação de faixa, porque isso é uma presença no estádio, né? Isso é conquistado, né? Você precisa conquistar o espaço, né? Então, coisa que hoje nós temos lugar cativo, né? Fico muito feliz em ver a faixa da Paranautas, inclusive mais de uma faixa da Paranautas, como vocês têm hoje. E tem um episódio lamentável em relação à faixa, que foi a primeira faixa quando ela foi roubada. A home.ml.org. Então, Só que não é um roubo de torcida que a gente tem Não, um ataque, não. é assim, é talvez pior do que... Perfeito. Eu estava num pós-jogo, né? Eu estava com a faixa no porta-mala do meu carro e eu fui assaltado, levaram o carro mão com armada, a né? faixa. Foi Ah, assaltado. mas vai que A mão armada. não foi Mas os veja outros nautas. Mas você da veja como é cidade. interessante essa questão de faixa e como isso tem um certo valor, né? Essa faixa nunca mais apareceu, né? Porque quem roubou viu que era uma faixa de torcida, seja Paranautas, seja Fúria, ela falou, cara, isso não pode, porque dá problema, né? Então isso vira o tal do... Então ela desapareceu. Então realmente, quem roubou... Em que ano foi isso? Cara, foi ainda com o endereço antigo ainda, não era Era Paranautas.com. home.ml.org. Era esse endereço ainda que estava foi esse aqui, só que daí quando a gente mudou para GeoCities, eu acho, agora eu posso estar errado, a gente Daí colocou a uma gente colocou tarja, uma né? tarja branca que ficava meio feio lá e tal, foi essa que foi roubada. Porque se eu não me engano, Mas a era gente original. refez a faixa no home.ml.org. E depois que mudou pra .com, a gente botou uma... Não sei, vocês devem ter foto aí. De uma faixa branca em cima e pintada em cima Paranautas. Claramente editado, só que ao vivo não fica tão legal. Não, e ela tinha que ter sido vermelha, o fundo e o escrito em branco, né? Mas foi feito daquele jeito, era o que tinha. Era o que dava. Era o que dava, né? Então, Mas só complementando da faixa, que eu acho legal falar, é que no começo, esses atritos e tal, me veio na cabeça aqui agora o seguinte... A faixa que a gente fez, Schumacher, eu acho que a segunda, quando roubaram a Twitch, foi refazer. A Fúria nos ajudou. Nós mandamos fazer no mesmo lugar que a Fúria. Inclusive, o Lucianinho Verdade. foi com a gente lá pra mandar fazer a faixa. Eles nos apoiaram muito, que a gente já tava meio que se aproximando e tentando mostrar que a gente nunca quis ser uma torcida organizada, que a gente nunca quis ser concorrente, nunca quis ficar em pé no estádio, nunca quis fazer nada disso. Pelo contrário, nós somos um grupo de amigos na época, né? Eu acho que até hoje o Alan tem essa pegada da internet que se reúne, todos são bem-vindos, seja da Fúria, do Esquadrão, da época, da onde for, todos são bem-vindos. Sendo paranista, tá... Sendo paranista, é muito bem-vindo aqui e eu acho que nesse momento que a gente conseguiu fazer a faixa, que a Fúria nos apoiou a fazer, eu lembro muito bem que a gente ia nos jogos e começamos a ter, eu levava a faixa muitas das vezes, um espaço, e às vezes a gente chegava na vila, tava cheio, o próprio pessoal, o Lucianinho, a Fúria, chegava e falava, ó, tira do comando tal e bota da Paranautas. Nós começamos a ter uma entrada legal, uma aproximação bacana, porque eu acho que isso é importante. Sendo paranista, não importa de onde Mas você seja. Na nós verdade, fizemos, a faixa de jogo grande nossa A foi nossa feita na grande Fúria. tem 15 Isso. metros hoje e a própria... foi feito dentro da Fúria. Isso aí. Foi a gente negociado chegou no com- ponto de integração que a gente Conversei sempre com a falou. Tem que Arruda ter. na A época. Fúria é a nossa Arruda que organizada. o Arruda que fazia todas as faixas na época deles lá, ele que fez também pra gente. não, e é legal isso, eu sei que o Rosa tem a pauta dele ali, mas tem tanta coisa pra falar que não precisa de pauta, é né? freestyle, vai embora. Vamos vai precisar de embora. mais programas pra falar toda a história. Aquilo que a gente tava falando, dessa relação com a Fúria, né? Que eu toquei no assunto, né? E realmente, se num primeiro momento, quando a gente colocou a faixa, houve Estranhamento. um estranhamento, né? De quem são vocês, o que é essa faixa, de onde vocês vieram, isso foi construído aos poucos. E no começo, havia uma certa animosidade, assim.
com a Paranautas em relação à Fúria e as outras torcidas, por uma questão de espaço, uma questão de quem vocês são, e a gente sempre deixou claro daí que nós não éramos uma torcida organizada, que a gente não estava ali para competir, que pelo contrário, né, nós estávamos ali para somar esforços, e esse espaço foi sendo conquistado. E o próprio Lucininho... Conhece os Playboy, né? Isso, os Playboy, tem um carrinho, tem computador em casa. A gente tinha computador, tinha internet, tinha carro. Mas não é da época de vocês. Mas ninguém tinha um computador em casa. E nós tínhamos um computador bom pra fazer um baita de um site. Nós tínhamos carro pra ir pra... Ou seja... a gente entendia um pouquinho o que eles queriam dizer com isso, claro. Exatamente. Daí entra toda uma questão social e tal, né? Mas o Lucininho, você falou, eu lembro ele muito bem. Cara. Foi ele que... Só que ele, num primeiro momento, ele foi... Sim. Também causou um estranhamento, mas foi ele a pessoa que a gente conseguiu ter uma aproximação de entender quem nós éramos e as coisas transitarem de uma maneira tão natural que, como eu mostrei antes, né, chegou um momento que a Fúria não tinha site. Isso. Nós tínhamos e nós passamos a hospedar o site da Fúria. Por um determinado período de tempo, o site da Fúria era paranautas.com/Fúria. A gente cedeu esse apoio para eles técnico que eles precisavam no momento e dando orgulho pra gente. Essa é uma... até pulando totalmente do assunto, mas há uns 2 anos atrás, que a gente tava conversando sobre o novo site e tal, pra vocês terem ideia, a nossa ideia era fazer tipo como se fosse realmente um portal, que era colocar todos os grupos paranistas dentro da Paranautas, cada um postar a sua... subsite. Mas abrir para todos. Hoje, como tem o Instagram, que cada um tem o seu grupo, ia também poder ter o teu no... Essa ainda é uma... É uma ideia. É uma ideia que estamos trabalhando para isso. Então, para você ver, já começou lá atrás, mas ainda continua a mesma ideia. Certas coisas, a ideia acaba voltando. Quando a ideia é boa, a ideia acaba voltando. E esse conceito da Paranautas de agregar, eu acho que é o que provavelmente é a coisa principal que nos trouxe até esse momento. Porque se a gente tivesse alguma questão de orgulho, alguma questão de ganhar espaço com uma mentalidade de dividir, a gente não estaria presente hoje, com certeza. Exatamente. Mas a gente está aí, tem gente que nasceu depois da Paranautas, está na Paranautas e não era nascido em 98. Exato. Então a gente pensa, como o Presida disse, 26 anos não é para qualquer um e o respeito a gente acaba conquistando dessa maneira particular. E o mais importante que eu enalteço o trabalho de vocês, tá? É que no momento que o Paraná Clube está, vocês conseguem manter a Paranauta viva, acesa, os encontros, as ações, as vendas de produtos. Isso não é para qualquer um, entendeu? Então, assim, por isso que eu enalteci no começo e falo de novo. A manutenção do que nós construímos, e no momento, porque quando o time tá bom, é muito fácil você fazer tudo. Quando o time tá passando pela situação que nós passamos, né? Tem um cara na internet que fala assim, ó, ser paranista não tem explicação. E essa é a graça. Exatamente. Você entende? Que eu acho espetacular quando ele fala isso. Isso aqui não tem explicação. Ver aquele estádio lotado esse ano. Essa é a graça. Porque nós sabemos o que nós sentimos. Né? Não faz sentido. E é um amor incondicional. É uma coisa... também ficou, que até o próprio clube acho que acabou pegando, né? Não faz sentido, é sentido. Então é um lema pros próximos anos. Exato. Né? E é um amor. A gente provou que a gente é uma torcida apaixonada. Eu mesmo tava falando pro Schumacher, né? Eu sou um cara que a gente... colocou a Paranauta em 98 aí no ar, contra o Atlético Mineiro, né? Tem várias pessoas que passaram. Eu saí de Curitiba em 2004 e voltei em 2021 só. Então eu fiquei 17 para 18 anos fora. Passei por Florianópolis, pela Alemanha, pelo Rio de Janeiro, por Minas Gerais. Alguns lugares, eu fiquei 9 anos no Rio de Janeiro. Perguntem quantos jogos eu fui no Rio. Em 3. Paraná e Vasco, Paraná e Botafogo. Nada pra mim mais representa o futebol que o Paraná Clube. Então, eu morei em grandes centros e nunca fui num jogo ver outro time. Eu não vejo na TV e eu acho que esse sentimento que a gente mostra ter, vocês conseguem representar no Paranautas, tá? Então, pra mim, cara, de novo, show de bola. E pra vocês que estavam lá no começo, olhando hoje, ou mesmo com aquele olhar da época, vocês achavam que a gente ia chegar onde a gente chegou? Como Paranautas? Essa pergunta é capciosa. Capciosa, né? Não sei, chegaram onde chegou. Se você tá falando do Paraná Clube ou do Paranautas? Não, do Paranautas. Do Paraná Clube também, mas... Não, porque vocês eram jovens, vamos criar aqui um grupo, um site, tal. Acreditava assim, eu vou criar um site que daqui a 50 anos ainda vai existir. Não, eu posso dizer assim, eu acho que nunca passou, pelo menos pela minha cabeça, mas acho que do Papaná também não,
que seria uma coisa para sempre. Você não cria falando, isso vai ser para sempre, isso vai existir por 20 anos ou por 30 anos. A gente criou no momento, e naquele momento a Paranautas era a nossa vida, era muito importante para nós, e nós vivíamos aquilo dia a dia, todo jogo, nós éramos... Jogo pós-jogo, encontros... A gente era muito, muito paranista, assim, não que não sejamos mais, né, mas de realmente viver tudo do clube. O que me surpreende é mais ou menos o que ele falou, e o que me deixa muito feliz, assim, que eu tenho um orgulho muito grande, é ver que isso foi uma semente que foi semeada e que cresceu e que nunca morreu, sabe? Então, porque tem vários projetos em qualquer área do mundo, de qualquer área comercial, seja em torcida, futebol, qualquer coisa que a pessoa vai lá, cria um negócio, é legal, mas 2 anos depois não existe mais, né? Então, eu estar aqui, assim, e ver tanta pessoa na Paranautas, assim, que eu nem sei quem é, e as pessoas também não sabem quem. Eu não fico chateado, pelo contrário, é super legal. Às vezes, quem que é esse velho aí enchendo o saco aí? Me chamam de Wilson. Grupo lá. Cara, eu acho ótimo, porque isso realmente dá um orgulho muito grande, assim, você ter deixado alguma coisa, não vou dizer pra posteridade, mas assim, ter feito uma coisa que envolveu tanta gente, e tanta gente se importa pela Paranautas, não por nós, pela Paranautas em si. Né? Tem aquela história, fala assim, na vida você tem que plantar uma árvore, nós criamos a Paranautas. Cara, pra mim isso, com certeza, é uma coisa que eu me orgulho e vou sempre me orgulhar de que eu fiz uma coisa que envolveu tantas pessoas, né? De novo, eu falo assim, complementando o que o Schumacher falou, se eu parar pra pensar na atual situação que o Paraná se encontrava, eu falaria o seguinte, caramba, vocês são loucos mesmo, né? Vocês manter essa semente... Vocês são mais loucos que nós. Isso que eu ia falar, eu ia concluir fez a Paranautas, isso. Pra mim, eu fiz a Paranautas no momento que o Paraná era Série A, era Libertadores, era Copa do Brasil todo ano, era campeão paranaense todo ano. É fácil fazer a Paranautas. Pena que não tinha internet mesmo naquele tempo. Não tinha foto digital. Não tinha tanto... Mas assim, foi fácil pra nós fazer a Paranautas, foi fácil pra nós fazer a faixa, foi fácil pra nós construir o que nós construímos. É muito mais difícil hoje o que vocês estão fazendo. Manter é muito mais difícil. E quer que eu te dê exemplos que marcam na cabeça? Às vezes vocês não sabem disso. Eu tô lá no Rio de Janeiro, na minha casa, na Glória, eu morava na Glória, depois eu mudei pra Botafogo. De repente eu recebo uma flâmula da Paranautas em homenagem, eu não lembro agora, tá? 14 anos. 14 anos, não lembro agora quantos anos. Eu falei, cara, eu tô no Rio de Janeiro, longe, sumido, não falo com mais ninguém. Os caras lá da Paranautas pensaram em mim, respeito ao fundador da parada, e me manda uma flâmula aqui no Rio. Eu falei, cara, os caras são foda. Então, assim, eu acho que isso prova que a Paranautas consegue sobreviver nessas situações, porque tem pessoas que têm esse sentimento que a gente tem que valorizar, entendeu? Então é legal estar aqui hoje colocando isso em pauta, entendeu? Pequenas atitudes que fazem grandes diferenças. E se eu tô dando esse exemplo, eu tenho certeza que vocês fizeram muito mais nessa fase ruim nossa aí, tá? Isso foi legal, porque isso daí, nessa época, até quando a gente começou a pensar a gente tem que ir atrás dos caras. Foi atrás do Cassiano, que tava em Brasília na época. Tá aqui de novo. Tá aqui, eu encontrei ele aqui, Então, tipo assim, uma galera bem... O APA tava longe também, já tava no interior. Importante. Então tem muita gente, assim, a gente foi atrás, pra achar esses caras. Daí um vai falar com o outro e tal. Mas foi legal ir atrás da história. Porque também não nos conhecíamos. Sim, não nos conhecíamos. É isso que eu acho legal. Ele ficou fora muito tempo. Eu fiquei fora 17, 18 anos. Até em jogo era difícil. E quando eu tava em Curitiba não tinha jogo. E quando tinha jogo eu não tava. E eu não conseguia ir em jogo em lugar nenhum. Lá fora, quando tinha jogo no Paraná, no Rio, ou em Minas, eu ia. Mas era muito raro. Então eu fiquei muito tempo também afastado, né? E essa chama nunca apagou totalmente. Isso que eu acho legal. Parte do que a gente tá fazendo aqui agora, nesse episódio em específico, é registrar um pouco mais a história da Paranautas, né? Contar essas histórias, contar um pouco de como foi esse começo e tudo mais. E uma coisa que particularmente eu gosto bastante de viagem. E eu sei que tem uma especial, essa a gente vai deixar pra depois. Mas eu queria que vocês contassem como é que era no começo, aquelas viagens da Paranautas lá próxima da fundação, e até alguma história engraçada, tirando esta clássica aí do Pará@nautas. Utas. que é uma clássica, mas tipo, naquela época aí, vocês prontaram muito viajando pela Paranautas? Roubaram uns vinhos nos postos. Eu não lembro da nossa primeira viagem. Eu também não lembro. Mas a gente viajou muito de van.
Muito de van. Avião também, né? Que a gente tentava esconder um pouquinho que é de avião, assim, alguma, né? Porque senão... Aí é playboy demais. São os playboy, Aí é playboy demais. Não, mas de van a gente fez várias viagens de van, aquelas Sprinter, assim, pra 12 lugares, 16 lugares, não sei. Eu lembro Joinville, Itajaí, Florianópolis, a gente ia várias vezes, né? Havaí, Figueirense. A gente foi várias vezes. Campinas, na época... Pacaembu, que a gente foi de avião, que eu te falei que eu brincando de avião. Mas Campinas foi muito legal também, porque a gente tinha um paranista lá que nos recebeu e fez um churrasco antes do jogo. Mas de viagem, assim, eu tenho que nem eu falo, não lembro a primeira, mas tem um fato, uma vez, que causou, assim, também uma situação, assim, uma saia justa, vamos dizer, né? Teve eu não lembro qual jogo que foi, mas era um jogo importante para o Paraná, fora de casa, e nós divulgamos daí no site que nós estávamos fazendo uma caravana. E isso saiu na imprensa, saiu na época Banda B, as rádios da época, dizendo que a Paranauta estava fazendo uma caravana para ir em determinado jogo. E eu lembro que daí veio alguém da Fúria falar com a gente e falou assim: vocês estão pensando o quê? Vocês acham que é moleza isso? Vocês acham que é brincadeira? Fazer uma caravana, botar um ônibus e ir lá? Acho que era para São Paulo. Não é fácil. Acho que era uma Copa do Brasil. Uma viagem dessa? Não é fácil. E meio falou assim: cara, vocês estão ferrados. Vocês, tipo... Porque a Fúria não ia. A Fúria tava, não sei se tinha dado alguma zica com não sei que adversário que era, porque tinha aquelas tretas de torcida, e a gente falou que ia. Então teve um problema ali, e a gente ia, a Fúria não ia, e a nossa própria segurança, né? Resumindo, a gente acabou fazendo daí uma viagem junto. A gente fez um ônibus junto com Fúria, Paranautas e Fúria para São Paulo. Não lembro o adversário, não lembro exatamente a competição, provavelmente Copa do Brasil. Foi de boa. Foi na época do Quitéria já, presidente da Fúria. Foi contra o Corinthians no Pacaembu. Jogo fácil, né? Tranquilo. E a gente, mas assim, a gente aqui, não sei se a gente tinha ganho, empatado aqui, e lá a gente acabou perdendo daí, mas jogando bem ainda, sabe? Aquele Paraná que, porra, podia ter passado. Foi 3-1, 2-1. Eu lembro disso aí. Foi 3-2? Não, 2-1. Mas essas caravanas conjuntas acontecem até hoje. Talvez não de maneiras oficiais, mas a gente tá sempre emilçado aí entre todo mundo aí. Como a gente sempre diz, né? Sendo paranista, a gente tá envolvido, tá junto. E a gente gostava, o que eu gostava muito das viagens, quando a gente ia pra Florianópolis, contra o Havaí, contra o Figueirense, que a gente ia no sábado, jogar domingo, dormia lá, fazia churrasquinho. Isso que vocês querem chegar? Mas isso daí... A gente fazia algumas vezes também, ficava no apartamento da tua casa. Então, tem uma história dessa aí, acho que tem que trazer o Saulo, acho que pra contar isso. Que o Saulo... muito. O Saulo, pra quem muitos conhecem, né? Tubarão, então assim, Tubarão, o DK tinha, né, família lá, então não sei se em Tubarão ou Laguna, que era perto ali, Laguna. Então dava o apoio, né? Eu acho que era Laguna. E o Saulo, pra quem não sabe, o apelido dele na época era Nativo. Por quê? Porque ele morava ali em Penha, né? Então, quando a gente ia pra Florianópolis, a gente parava estrategicamente na casa dele. Essas, pra mim, eram as melhores. Exatamente. Mas aí proibido para menores, né? Tem que fazer um podcast só com essas histórias, né? Trazer o Saulo Confusão aí. Saulo Confusão, né? Não, teve daí eu não sei se você não tava nessa, que a gente foi na festa da cachaça em Luiz Alves. Essa dá um podcast inteiro. A parte, né? A parte. Essa o menino Tosta gosta de contar bem. E eu falei que ia guardar a viagem especial pra depois, Schumacher, que você provavelmente foi num dos momentos mais importantes da história do clube, que se eu fosse mais crescido, eu teria ido também. Que foi ver o Paraná na Libertadores. Nossa, essa viagem. Isso... Existem imagens disso também, existem reportagens disso. No deserto? E conta um pouco como foi a decisão de ir nessa loucura. Eu acho que, na verdade, foi uma decisão muito fácil. Mas como foi executar isso? Ir até lá e... Atacama, no Chile? Calama, né? Calama no deserto do Atacama. Jogo contra o Cobreloa, né? Então, o Libertadores... Que valia a classificação. Era pré-Libertadores. Era o primeiro jogo. Essa viagem eu lembro muito bem, né? E tem registros, né? Inclusive, demos entrevista, tem na Gazeta do Povo. Já era 2007, né? Então, já era um mundo mais digital, né? Então nós temos bastante registro. Mas mais Paranautas. Mas a ideia da viagem, quando foi feito o sorteio,
eu falei assim, eu preciso estar. Podia ser na Venezuela, em qualquer lugar, em Equador. Eu ia no primeiro jogo, porque eu falei assim, cara, é o primeiro jogo do Paraná na Libertadores, isso é único. Não existe... O primeiro jogo é só um, né? Vai ter o segundo, o terceiro e tal, mas o primeiro é um só. E quando surgiu daí o Cobreloa Calama, eu, por coincidência, em 2004, eu já tinha ido de carro até o Chile, né? Com a minha então namorada, né, atual esposa na época, a gente tinha feito uma viagem até o Chile de carro. Então eu já sabia mais ou menos o roteiro, apesar de eu não ter ido para Calama, eu sabia chegar até o Chile de carro, né, porque o caminho hoje eu sei também pelo seria... GPS, na época não Mas na existia. época, na época pensa não tinha dificuldade. não, era uma época pré-Google Maps. Isso. Totalmente. Ó, o iPhone foi inventado em 2007, certo? O iPhone 1. Então vocês imaginam, o jogo foi em 2007. Então Sim. a gente tinha celular da Nokia, Sony Ericsson. Mapinha de papel na Era mão. pra jogar jogo da cobrinha e mandar SMS. Pra chegar nos lugares. Foi fevereiro ou janeiro, não lembro agora da... Foi fevereiro. Quase Fevereiro. no mesmo mês. E aí, e já vai ter depois o jogo do Libertar, que eu também fui, posso contar também. Então, assim, e foi no fórum da Paranautas que eu fiz uma postagem. Na verdade, cara, tava bombando. Eu lembro assim, eu nunca vi um thread ali, assim, com tantas mensagens, tal como era a questão da Libertadores, né? Era o momento, né? Era o momento, né, cara? A gente tava... Por favor, né? Porra. Estranho seria se não estivesse. E aí eu fiz uma postagem, não sei se eu aproveitei uma postagem, eu fiz uma nova, mas era, eu vou de carro, com o meu carro, e tem 3 lugares. Vai botar o carro pra jogo. Quem quiser ir, né? Aí, quem se escalou? O Apo, né, que era presidente da Paranautas, o Pluto, José Guilherme Fana, Cara, lembro. né, que também da Paranautas, e um outro Alan, que não é o presídio, né, que é o Alan Braga, que com certeza vai nos ouvir agora, e que eu não conhecia. Né? E passei a conhecer na viagem, né? E hoje posso dizer que é um dos meus melhores amigos, assim, a gente tem uma relação muito, muito bacana. E como eu já tinha ido, né? Eu tinha feito um planejamento, o jogo, não lembro que dia era o jogo de semana, sinceramente não lembro se era uma quarta ou um sábado. Mas era dia de semana. Era dia de semana, né? Libertadores. Então vou imaginar que fosse na quinta. Eu acho que provavelmente era uma quinta noite o jogo. Apesar de estar sol, então não sei se por causa do fuso, 5 da tarde, uma coisa assim. Eu falei, vamos sair segunda-feira da frente da Vila Capanema. A gente marcou 7 da manhã na Vila Capanema. A gente se encontrou lá. E o Alan eu tinha visto uma vez na vida, ele estava lá. Todo mundo leva uma mochilinha. E eu já tinha roteiro e fomos de carro, eu e o Alan revezando ali na direção. Primeiro, e a gente tava tão ansioso, assim, que a gente queria parar em Foz do Iguaçu. A primeira parada seria Foz do Iguaçu. Cara, era meio-dia a gente tava em Foz do Iguaçu já. Falei, não, vamos tocar. Aí a gente foi até Correntes, que era a segunda noite, né, na verdade, onde a gente parou pra primeira noite, né. Foram direto. Fomos direto, fizemos mais de 1.000 quilômetros no dia, fizemos 1.200 quilômetros no primeiro dia, chegamos em Correntes, aí dormimos em Correntes, daí o segundo dia a gente parou em Salta, na Argentina, que era o previsto, mas era para ser o terceiro dia de viagem, era o segundo. E daí no dia seguinte nós já estávamos em Calama, ou seja, a gente chegou um dia antes do previsto. A gente queria chegar na quarta, o jogo era quinta, a gente chegou na terça, uma coisa assim. Não sei exatamente agora quando que a gente saiu e que dia que era o jogo, mas a gente chegou um dia antes, né? E aí nós tínhamos descoberto o hotel que o Paraná estava, né? Nós fomos até o hotel, um hotel na beira do Rio Paraguai, lá que faz divisa de Assunção com a Argentina, né? Assunção fica bem na fronteira. E lá foi muito legal, porque a gente chegou, não tinha ninguém, a gente chegou, a torcida do Paraná, a gente chegou de carro, então a imprensa que estava lá ficou, nossa, muito surpresa, os jogadores, e a gente teve um acesso muito grande, na época o técnico era o Zete, né, era o Zete e o Silas, né, Quem mandava era o Silas, né? O Zete era, o Zete era a figura que estava à frente. Ele dava os treinos. Não, daí chegou, cara. Por incrível que pareça, inclusive aquele... Não sei se é o Falcão da Fúria. Falcão estava presente, falecido. Isso, exatamente, estava lá. Então, assim, Falcão eterno aí. Quando chegou o jogo, nós éramos... mas entre uns 30 paranistas, o que me surpreendeu muito. Né? Porque não fala, Paraná, era muito difícil. Antes de eu resolver ir de carro, eu fui ver, por exemplo, de avião.
não tem voo para Calama direto de Curitiba, nem de São Paulo, nem do Rio. Então a gente tinha que voar até Santiago, que é relativamente simples, mas o voo Santiago-Calama era caro, era muito caríssimo, assim. Então eu falei, porra, é difícil, né? E a gente ficou daí sabendo lá que não só foram pessoas da Fúria de ônibus, de carro, teve gente que foi de avião, mas, e isso é legal, a gente vê assim que a torcida do Paraná, existem vários núcleos de torcedores do Paraná, que a gente acha que conhece tudo. Não, cara, tem paranista tão louco quanto nós, assim, que faz loucuras. E teve uma mãe e uma filha que foram, cara, de ônibus daqui de Curitiba, mãe e filha com adolescente. Levaram 3 dias de ônibus para chegar lá para ver o Paraná jogar, sabe? Isso foi espetacular, assim, foi uma viagem, assim, e o Paraná ganhou. E não 2-0, se eu não me engano, e definitivamente 2-0. quem foi não se arrepende. Porque... Nossa, não, foi incrível, assim, foi uma viagem... Dias e Josiel. E depois dessa fala aí de um grande momento do Paraná Clube, a gente podia ir encaminhando a nossa conversa para falar um pouco do momento do Paranazão da Massa, que até como afetou um pouco a própria Paranautas, o nosso podcast, passou por uns 2 anos. A pandemia não foi boa para ninguém, pro Paraná menos ainda, e não foi boa para Paranautas, mas a gente, assim como o clube tá vendo novamente a luz no fim do túnel, como tá o copo aqui do presídio aqui na mão, o coração voltou a bater, né? Então, como é que vocês veem esse momento aí, especialmente desse ano, né, que nos deparamos com a realidade de ter que disputar apenas 9 jogos garantidos na temporada, 5 deles em casa, de um clube aí que tinha calendário cheio praticamente toda a sua história, e fazer essa mobilização tão linda que a nossa torcida, todos os paranistas fizeram, e o principal, deu certo. Então eu queria dizer assim, né? Eu achei muito audaciosa a estratégia feita pelo Paraná Clube. Acho que tem o Quitéria ali, tem o Verne, tem todo aquele pessoal que fez todo esse processo aí, porque poderia não dar certo. Você já imaginou se faz uma mobilização dessa e de repente a torcida não compra? Eu achei que eles foram bem corajosos. Apesar de eu acreditar que daria certo, vou falar de mim, tá? Quando eu vi a mobilização toda e quando eu vi vamos voltar, o Paraná vai voltar a jogar, eu falei pra mim, falei pra minha esposa, eu não vou. Tô fora. Tô puto. De repente, eu comecei a olhar a carta aberta do Werner, eu comecei a olhar a mobilização que estava sendo feita, eu comecei a olhar o porquê que a gente estava fazendo essa mobilização, o coração voltar a bater. E o ponto-chave pra mim foi quando eu vi aquele vídeo do hospital, da torcida no fundo. Eu me vi como um torcedor sentado naquela arquibancada, vendo um defunto, sei lá, o paciente, defunto não, né? O paciente terminal, digamos assim, na maca, e o cara dando aquele choque, Couto Pereira, embaixada, e não sei o que lá. Eu falei, cara, esquece tudo que eu pensei, esquece tudo que eu falei. Eu vou em todos, e eu vou estar em todos, e, cara, tudo aquilo que eu tava puto lá atrás, esquece, vamos voltar do zero. Então, assim, eu acho que foi uma mobilização que talvez ninguém aqui... Cara, que ideia genial, que coisa maravilhosa. E eu falo o seguinte, né? Aquela coisa que eles brincam, que nossos rivais brincam, os outros times falam. Eu acho que a gente enterrou tudo isso, né? A torcida tá contra, a torcida não sei o que lá. Nós provamos ali que nós somos foda, que nós temos uma torcida apaixonada. Pode não ser a maior, mas é a melhor. É a melhor. Pode não ser a maior, mas é a mais apaixonada. Pode não ser a maior, mas é que faz a diferença. E hoje eu digo pra você, cada um que tá aqui fez o coração voltar a bater. E eu me orgulho disso. Eu falo assim, cara, pra mim foi o divisor de água. Se lá em 98 a gente criou a Paranauta num Paraná Clube que em 89 nasceu gigante, eu acho que esse divisor de águas, e vendo a mobilização e o profissionalismo, porque vamos ser honestos, né? Nós somos amadores muitos anos. Um clube com o potencial que nós tínhamos, e com uma administração... Estamos onde estamos pela... Não existe chegar nesse ponto. Você vê times do estado do Paraná nanicos brigando pela Série A em 2025, gente. Não tem cabimento. E aí você olha um Paraná Clube hoje na situação que nós estamos. Então, eu passo a acreditar novamente que lá em 2026 nós vamos estar de novo num calendário nacional brigando
pra 2027, 2028 estar. E eu acho que a nossa torcida mostrou que é tão apaixonante que a gente espera. A gente vai estar do lado. Eu tô doido pra fazer meu sócio, pra ver qual que vai ser a nova promoção que o marketing vai fazer. Cara, eu me senti em 98, em 2024, jogando Série B de Paranaense. Podem falar que é um campeonato isso e aquilo, mas ver o azul, vermelho e branco em campo, e vou te falar, aquele preto que a gente jogou na Vila, tá? Pra mim tava um pouco estranho aquele preto. Ironicamente, o gol só saiu depois que trocou. Não ia sair no gol com aquele preto. A gente entende a homenagem, mas não... Só pra resumir, pra eu não falar muito mais, o amor que a gente sente, que eu sinto pelo azul, vermelho e branco é tão grande. Eu falei pra minha esposa quando saí de casa hoje, amor, eu vou falar sobre a coisa que eu mais amo na minha vida depois de vocês. Pra você ver o nível. E eu tava assim, ansioso pra vir aqui. Eu falei, amor, eu vou falar da coisa que eu mais amo na minha vida depois de vocês. E eu acho que eu sou um de milhares. Então, cara, eu passo a acreditar que a gente vai sair dessa e que a gente vai ser de novo aquele Paraná que a gente foi e que eu falei pro Schumacher, né? O nosso azar lá do passado, de 20 anos atrás, que a gente tinha potencial, tinha time, tinha dinheiro e a gente não ganhou um título nacional de relevância pra gente cravar. Mas eu acredito que a gente vai começar a galgar de novo, se Deus quiser. Vai chegar. Se Deus quiser. Eu complementando o que o Papaná falou, é isso, né? O Paraná acabou várias vezes. Ele morreu várias vezes nesses últimos anos, mas a torcida nunca morreu. Essa é a diferença. Enquanto tiver um paranista vivo, o Paraná não acaba. E é o que a gente está fazendo agora. O coração voltou a bater, o pulso ainda pulsa. Isso é fato. Os nossos amigos melancias, né, chegavam e falaram assim, e daí... E o Paraná agora, o que você vai fazer? Eu mesmo fiz uma postagem falando que o Paraná acabou. Eu fiz no meu Instagram. Mas eu não deixei de ser paranista. Eu torcia por um time que não existia mais. A hora que o time volta, todos estamos voltando. Todos nós. E volta apostando todas as fichas contra o Nacional de Rolândia. Pois é. Que é isso que a gente... Pois é. A gente lotando... Que nem tá em Rolândia, mas... Que é? Campo Mourão agora. Nacional de Rolândia de Campo Mourão. Lotando todos os estádios. E isso me lembra, claro, guardadas as devidas proporções, o São Lourenço, que é engraçado, né? Quando eu tinha um dos sites quando eu era webmaster da Paraná, eu tinha feito uma amizade com o webmaster do site oficial do São Lourenço da Argentina. Que é azul, vermelho. Por causa das cores, claro. né? Não só por causa... Juro, acredite se quiser. O meu pai... Time do Papa. Time do Antes Papa. de ser o time do Papa, antes do São Lourenço ser conhecido no Brasil, o meu pai já gostava do São Lourenço. Ele falou assim, que time... Sabe aquela brincadeira de criança? Que time você torce na Eslováquia? E vai Aí falando você, país, time torce na vai falando Alemanha, né? estado. Isso, meu pai, né? Meu pai é falecido já há muito tempo, mas pai que time torce na Argentina. E todo mundo conhecia Boca River. Ele falou, não, São Lourenço não, mano. E deu, nunca tive de falar. Um dia vermelho e azul. É o meu time na Argentina. Gostei já também. Antes de papo, antes de tudo, né? E aí eu fiz amizade com eles, né? E o São Lourenço tem uma história muito interessante, porque ele também não é o maior time de Buenos Aires em torcida, em títulos, mas ele é considerado, isso pode perguntar para qualquer torcedor do Boca e do River, a torcida mais fanática, a torcida mais criativa, a que tem a melhor torcida mesmo organizada, a Barra Brava, tem os melhores cânticos, eles que inventam as músicas e depois todo mundo copia. E tem as mesmas cores. E o São Lourenço caiu para a segunda divisão nacional em 82, 83, e eles jogaram daí a segunda divisão, é o único grande da Argentina que caiu para uma segunda divisão, e eles lotaram todos os estádios. E isso eles contam até hoje. Eles falam assim, a gente é tão grande, eles tinham uma média de público na Série B do Campeonato Argentino maior que vários times grandes na Série A. É mais ou menos o que a gente está fazendo agora. Literalmente. Então isso, para mim, de novo, veio aquela história que meu pai contou do São Lourenço de vermelho e azul, e eu falo, não sei se são as cores, não sei o que é, mas é assim, enquanto existir um paranista, o Paraná não acaba. E eu até já falei na época, se o Paraná um dia acabar, nós vamos criar o Paraná de novo. Porque não existe opção. Não tem opção. A gente não vai mudar de time. Não tem. Não, sabe? O Paraná é a nossa paixão. Nós somos paranistas e nada vai mudar isso. Pô, eu acho que nada melhor do que essa retomada do clube e essa retomada do podcast pra... Eu acho que casou o momento. Acho que ficou tudo certinho. E acho que daqui pra frente, tanto o Paraná Clube quanto... especificamente da Paranautas aqui, o podcast veio para se consolidar. Ano que vem tem Paranaense, mais jogos mais interessantes e quem sabe aí a gente já conseguir encavalar uma Série D, um calendário nacional e uma Copa do Brasil. A gente já tava feliz, cara. A gente vai estar muito feliz, né? Tipo, a crise que os rivais estão vivendo agora de risco de rebaixamento na Série B, a gente
pra ver como são as coisas. Eu toparia essa crise. Tranquilamente. Saudade de um joguinho. Mas eu torço pra eles, nosso rival da Série B, que piore. Então, não, sim. Eu torço que eles sintam o mínimo que a gente sente, pra que eu possa um dia falar pra eles, tá vendo? Só que eu tenho certeza que eles não vão reagir como nós estamos reagindo, porque ninguém reagirá como a nossa torcida reagiu. É fácil dizer mundo de coisas pra nós, mas o que nós provamos agora, quando eles vêm com essas piadinhas, eu falo, meu amigo, enterra isso daí, não tem mais graça. Isso não é argumento. Não tem mais graça o que você fala. Acabou-se. Enterramos. Eu acho que a gente deixou a ziquinha, né? O rival do final da rua tá Olha, eu não posso falar com nós, eu não posso falar o que eu fiz lá por questões éticas, vai passar isso depois, mas toda vez que eu entro nos estádios rivais, eu tenho um ritual pra fazer, pra dar azar pra eles. Eu acho que eu sou um dos responsáveis, com muito orgulho sobre isso, tá? Deixamos o sapinho lá. E que fique lá por um bom tempo, né, meus amigos? Então, acho que é isso. Não há mal que dure pra sempre, né? Exatamente. O nosso tá finalizando, acho que o deles tá só começando. Se Deus quiser. Que assim seja, meus amigos. Que o deles fique pra sempre. O nosso mal é a boa fase deles, é o nosso mal, né? Então também. Você falou da Argentina e tal. Eu lembrei agora, até na época da Libertadores, a gente conheceu a Andy, que mora em Buenos Aires, torcedora do Boca, que fez um site Paraná Clube Argentina. Eu lembro. A R, né? Porque ela é amigona da Ellen também, que é da Paranautas também, do Orion e tal. Ela fez mesmo, eu acho que parou já há um tempo, até porque teve filho e tal, né? Daí acho que mudou um pouco a vontade dela de fazer as coisas, mas é muito legal porque ela chegou, quando ela veio eu lembro que ela comentou assim, não, eu venho pro Brasil e tal, foi nos Jogos Brasileiros do Paraná, ela se apaixonou pela torcida, é isso que eu falo, tipo, parecida com deles. E essa história é legal de falar de se apaixonou pela torcida, porque nos Jogos do Paraná agora, da segunda divisão do Paranense, eu levei alguns amigos meus que não são paranistas, porque minha mãe teve alguns problemas lá, ela comprou ingresso pra ela não podia, ela falava, filho, em vez de eu vender, leve alguém. Eu falei, tá bom, vou levar alguém. Apresente o Paraná. Aí levei um cara que torce pro Vitória. Ele é Vitória roxo, torce pro Vitória. Ele é lá do Nordeste, torce pro Vitória, time de coração, de família, toda a família dele e tal. Aí eu falei, não falei nada. Falei, vamos lá no jogo Série B do Paranense e tal. Quando ele chegou na vila, ele entrou e falou, caramba, não, você tá brincando. Eu achei que ia vir ver um jogo qualquer aqui, né? E aí ele viu o jogo, nós entramos no campo, foi aquele jogo que nós entramos no campo. Eu quero deixar claro aqui pra todos os paranistas e pra concorrência que eu entrar em campo não foi pra comemorar título, não foi pra comemorar nada. Foi pra dizer que o coração voltou a bater, que a torcida entrou em campo e que ela vai estar sempre com o time aonde o time estiver. Eu acho que esse é o grande significado da nossa entrada em campo, né? É a celebração do Paraná Clube. É a celebração do paranismo, porque o paranismo, é aquilo que eu falo, né? O paranismo só sente quem é paranista. E o que é o paranismo? Na minha visão, né? É o futebol raiz, é o pão com bife, é a Vila Capanema, é aquele futebol de verdade. Então, assim, quando ele entrou em campo, quando ele viu tudo aquilo, hoje você perguntar pra ele qual que é o clube dele do estado do Paraná, ele brinca, quando que vai ter jogo do Paraná? Então acho que isso começa a voltar mesmo nessa situação que a gente consegue angariar algumas pessoas e mostrar a nossa força ali, entendeu? Então eu digo assim, ser paranista é um estilo de vida, né, cara? Eu me orgulho de ter esse estilo e, se Deus quiser, vou ter esse estilo até eu morrer, né? Eu posso morrer, mas o Paraná que fique vivo aí a vida toda. Isso aí, meus amigos. Então, encerramos por hoje o episódio número 49. Em breve, mais notícias aí com convidados, entrevistas. Fiquem de olho nas nossas redes sociais. Mas antes de nos despedirmos, vamos deixar ficar de olho, porque quem acompanha nisso nas redes sociais vai poder estar aqui também, né? Exatamente. Eventualmente a gente vai chamar, entre aspas, o torcedor povão aqui para participar. E pode ser você. Então fique de olho nas nossas redes, participe, interage, que você pode ser selecionado aí. E vamos para as considerações finais, os recados aí. Quer começar dessa vez aí, presida? Não, só quero agradecer aos pais da Paranautas, né? Os caras têm muito mais história, ainda vamos marcar mais um podcast. Vai ter uma parte 2, com certeza. 2, 3, porque tem muita coisa ainda pra saber, né? Hoje foi a faixa, a primeira camisa, a FPI, quando começou e tal, mas ainda tem muita história disso. E falar em FPI, deixa eu reforçar, 3 de agosto. 13 de agosto. 13 horas. Sede da Kennedy.
E é encontro da família paranista da internet, não é da Paranautas. Exatamente. Então todo mundo que vê esse podcast está convidado. Você é paranista? É da família, gente. Venha. Vocês vão ver que é o encontro da família mesmo, uma coisa muito legal. A Paranautas são os paranistas. Não tem escolha. Não tem um grupo. Paranistas na internet, é o que estava escrito. Exatamente. Não segrega. Na verdade, só isso, agradecer. Isso aí. Papaná, deixar um recadinho final aí. Não, só queria deixar um recado aí, primeiro, chamar todo mundo pro FPI. Eu acho que esse momento é um momento de celebração, esse ano principalmente, da nossa retomada. E de novo agradecer a nova geração. Eu acho que aqui a velha geração já passou. Eu brinco uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que eu posso falar. Quando eu era presidente da Paranauta, eu fui o primeiro presidente da Paranauta, passou lá 1, 2, 3 anos, não lembro agora quanto tempo. Eu falei assim, eu já fiz o que eu dava pra fazer, a minha parte já deu, vamos passar o bastão. E passamos o bastão. Então eu acho que esse bastão passou por várias pessoas e chegou nas pessoas aí que fazem essa torcida. Eu tô querendo passar esse bastão, mas ninguém tá querendo pegar. Eles estão me chamando de ditador, tá? Sacanagem. Mas sabe o que eu acho que é? Não é ditador, é que você você consegue se reinventar. Eu acho que essa reinvenção tá acontecendo. Então eu queria só agradecer, falar que eu tô à disposição. Com certeza o Schumacher também à disposição para vir aqui quando for. E dizer que é o maior prazer estar aqui com vocês falando sobre o Paraná Clube e a Paranautas. Na verdade, aqui tá aberto pra vocês o dia que quiserem. Tá, sair lá o dia da gravação. Eternamente convidado. Amém, obrigado. E Schumacher, o que você fala pra gente encerrar pra gente hoje? Só agradecer. Agradecer pelo convite, agradecer por vocês estarem aqui e por manterem a Paranautas ativa com todas as dificuldades que o Paraná passou e que a Paranautas também, né, por consequência também passou. Só gratidão, não tenho outra coisa que falar, senão agradecer a vocês aí pelo podcast, pela Paranautas e por tudo que vocês fazem aí para manter a nossa chama viva. E só para finalizar, falar para a diretoria do Paraná, o Verne, o Quitera, que a gente só tá aqui por conta deles. Então acreditem na gente, acreditem no Paraná Clube e continuem esse trabalho que para mim está sendo brilhante. Não desistam e contem com a gente. Eu acho que a torcida mostrou que vai estar do lado de vocês fazendo esse trabalho que foi feito esse ano. Se eles fizerem esse trabalho numa Série B de Paranaense, você pensa a gente fazer esse trabalho daqui a alguns anos. Então, para a diretoria do Paraná, principalmente, a Paranauta só existe porque o Paraná Clube existe. A única forma da Paranauta não existir, não vou nem falar como, porque eu não gosto nem de falar sobre isso. Porque não vai acontecer. Porque não vai acontecer. Mas é isso aí. Então, diretoria do Paraná, o Werder que tá lá, o Quitera que tá lá e todo mundo que tá lá, continuem esse trabalho que vocês estão fazendo, porque a gente vai estar do lado de vocês, custe o que custar. Eu acho que esse é o recado final que eu queria dar. Isso aí, então, nação paranista, muito obrigado por ter nos acompanhado nesse episódio de retorno. Nos vemos no episódio 50, já é um episódio redondo, a gente vai ver o que vai fazer, novidades, aguarde. E é isso. Até a próxima e sempre Paraná.